Agora 7h01, bom dia, começa aqui no Cabo de Santo Agostinho, essa terra maravilhosa, um celeiro de artistas, da música, do livro, da literatura, do barro, enfim, é uma cidade maravilhosa. Cabo de Santo Agostinho, segundo o IBGE, uma população de mais de 204 mil habitantes. Eu quero aqui inicialmente agradecer a Trindade, pelo acordar de hoje. E a gente já acorda agradecendo a Trindade, ao grande arquiteto por estar vivo. E aí é um momento muito bacana, você ter a certeza que está vivo, para enfrentar as adversidades do dia. Para você que está me vendo aí pelo Instagram, meu bom dia. A você do Facebook também, meu muito obrigado pelo carinho. A você que me escuta pela rádio. Tem muitos amantes do rádio. Eu fazia, professor, um resgate. Semana passada eu dei uma entrevista na Rádio Folha de Pernambuco com o Raudine Santos. E pensa um momento bacana. A gente fez uma retrospectiva do rádio, da importância do rádio. E quantos artistas hoje começaram no rádio, porque não tinha TV, e começaram no rádio. E o rádio tem um papel importante. Hoje, com a tecnologia, você já pode ver aí ouvir pelo nosso aplicativo, pelo site, mas também pode ver a nossa imagem diariamente aí pelo Facebook e pelo nosso Instagram. O nosso programa vai até às 7h50 da manhã de hoje, porque depois tem o Rádio Mulher e depois tem o Show da Manhã. Aqui no estúdio já está conosco, chegou cedo. Eu fico muito feliz quando o meu convidado, em respeito aos ouvintes, chega cedo aqui na rádio. O professor e doutor Ricardo Jorge chegou aqui à rádio antes das 6h30, 6h20. Ele já estava chegando aqui, porque estava certo dessa conversa conosco hoje. Por telefone, eu vou falar com a Vera Lima. Ela que é consultora de oratória, ela tem uma empresa de consultoria, vai dando um curso aqui em Recife, na Caxangá, e daqui a pouco ela conversa com a gente. Daniele Uchoa é a secretária municipal de saúde, que vai falar da vacina. O Cabo, professor, recebeu aí mais de 6 mil doses para a vacina contra a dengue. E sábado que vem é o dia D de vacina contra a gripe, tá certo? No próximo sábado ela vai explicar como é que será essa logística daqui a pouco no programa. Vamos para as manchetes, que são destaques hoje de TBT. Folha de Pernambuco, mais de 8,9 mil moradias para Pernambuco. Essa é a proposta. O Diário de Pernambuco traz aí Minha Casa Minha Vida. Tem novo aporte de 11,6 bi. Jornal do Comércio, Câmara mantém prisão e instaura processo contra Brasão. É aquela questão lá do caso Marielle, Franco, que foi morta no Rio de Janeiro, porque estava aí denunciando coisas erradas. Deixa eu ver aqui, a tarde em Salvador, turismo baiano fecha 2023 com alta de 11,4%. O Diário do Nordeste Fortaleza, médicos e advogados presos por lavagem de dinheiro. 0 hora de Porto Alegre, Leite enviará até amanhã projeto de aumento da alíquota do ICMS. Estado de Minas, em leilão, o futuro da BR-040 rumo ao Rio de Janeiro. Correio Brasiliense, Haddad descarta reajuste para servidor este ano. O Globo Rio, Câmara mantém preso deputado suspeito de mandar matar Marielle. Estado de São Paulo, deputados confirmam prisão de colega acusado do caso Marielle. Franco, Folha de São Paulo, PCC ajudou a Aviações, é isso? A vencer licitação, afirma promotoria. Esse é o caso de São Paulo, que o crime organizado estava investindo um aporte financeiro em duas empresas muito conhecidas em São Paulo, para que elas pudessem participar e prestar serviços à sociedade. Houve uma intervenção e, segundo as autoridades competentes, os serviços não serão prejudicados. Aqui no estúdio a gente conversa com o professor e doutor Ricardo Jorge, que já esteve aqui nessa emissora, mas eu acho que há mais de 20 anos, porque o estúdio ainda era na parte de cima. Professor, bom dia, seja bem-vindo a essa casa. Bom dia,
Eli José. A felicidade é minha de estar de novo aqui, retornar à Rádio Calheitas, para conversar um pouquinho. E você, quando eu disse você veio aqui faz tempo, né? Porque foi uma entrevista na época, né? Não sei. Isso, foi na época que teve um simulado que fazia... Do Mário de Andrade, do Mário né? de Andrade. Mário de Andrade. Isso. Saudar aqui o professor Solano Cavalcante, que é um guerreiro, né? Isso. A idade chegou Isso. também aí os limites da própria idade, mas ele continua firme, né? Isso. Firme. Foi vereador da cidade, e Almir Mendes, que também continua como coordenador, coordenador de ensino, né? Isso. Certo. Agora são 7 da manhã, 7h07, tudo igual no seu rádio. Eu achei interessante, você me trouxe aqui hoje uma recordação bacana. Eu digo que eu acompanhei muitos alunos que hoje estão na área do direito. Eu vou lembrar aqui, você vai conhecer Elton Francisco, que fez a FamaSul na época, hoje é do direito, né? Tem o AB, é advogado, e muitos que estudaram na FamaSul. Na época a BR não era duplicada, e muitas vezes no momento de inverno o ônibus não conseguia passar, ou quando quebrava no caminho era um transtorno. Já que hoje é quinta-feira, é dia de TBT, e você passou por esse momento, né, professor? Passamos muitas vezes ficar no retorno. Sim. O ônibus quebrava, a gente já veio de caminhão de Pau de Arara para chegar até a escada para poder ter a facilidade de pegar um outro transporte. Passamos por situações assim, mas que hoje a gente vê com uma certa tranquilidade por tudo que a gente passou, e estamos aqui hoje, né? Não só eu, como outros colegas também que a gente se depara da FamaSul, que o Cabo Santo Agostinho quase 60%, 50% dos professores que atuam passaram por lá, da minha geração. Da sua geração, passaram pela FamaSul. E o ponto de saída era ali na Secretaria Municipal de Educação. Isso. Eles ficavam ali sentados no final da tarde, né? 5 horas da tarde. Eu lembro desse momento. Eu me lembro do motorista Zé Márcio, na Zé época Márcio. era. É porque muitas vezes você vê hoje o professor e doutor, mas esquece, até você falar comigo agora há pouco aqui, da história, né? O tempo passa e a gente só vê o cidadão pelo atual dele hoje, mas esquece que houve toda uma trajetória para chegar onde você chegou, não é isso? Verdade. E além disso, Batata, antes da gente falar sobre essa questão, eu queria dizer uma coisa para você, agradecer pela prestação de serviço que a Rádio Calheitas durante esses anos todos, né? São 25 anos. Pois tem prestado à cidade do Cabo Santo Agostinho. Por quê? A Rádio Calheitas, ela é importante, porque a imparcialidade, o poder de fala que você dá às pessoas, independente de onde elas estejam, ou o poder aquisitivo, ou o cargo, ou que estejam até fora, assim, da uma perspectiva sem poder de fala, de espaço, e você traz essas discussões, você traz pessoas, você traz profissionais, pessoas que têm o cabedal do conhecimento para discutir determinados temas que você traz. Esse serviço que você tem prestado durante esse período, quase 3 décadas na cidade do Cabo Santo Agostinho, é muito relevante. E que às vezes, você que está tão imbuído desse processo aqui dentro, não imagina o quanto você é importante, né? Então, falar da comunicação no Cabo Santo Agostinho, sem falar no seu nome, não existe. Pois comunicação, né, rádio no Cabo Santo Agostinho, durante essas quase 3 décadas, não tem como falar de rádio no Cabo Santo Agostinho sem falar no seu nome. E isso é muito importante, né? E eu acho que a gente está num momento significativo, porque o papel da rádio hoje, né, daqui na nossa cidade, da Rádio Calheitas, é importante. Por quê? Porque permite essas discussões chegar nas casas das pessoas, né? E a gente vê o público que escuta a sua rádio, o público que eu também acompanho no Face. Sim, você tem sempre participado com a gente. É um público que precisa desse espaço, né? Eu quero parabenizar, né, dizer a você que a sua história está intrinsecamente ligada com a história da cidade nessas últimas décadas. Parabéns, né? E eu me sinto muito honrado de estar aqui, porque a Rádio Calheitas e você
Batata, faz parte dessa história. Essa história é belíssima. E você quando fala desse seu momento de estar honrado, aí eu tô com 6.0. E quando você faz essa fala, por que eu me emociono? Porque são quase 30 anos, não é? Eu pouco acompanhei meus filhos ou minha família, esses 30 para 25 anos dedicados, né? Até porque antes da Rádio Calheta eu passei pela Metropolitana, que também foi do Cabo, né? Eu fiquei lá 2 anos e meio. Ao todo são 27 anos e meio de comunicação em rádio, em frequência modulada. E isso realmente me emociona. Agora você falou aí dessa retrospectiva da Fama Sul e que vários colegas que devem estar agora nos vendo e nos ouvindo e que relembraram momentos, né, de pisar na lama, de andar naquele ônibus, né? A luta, eu lembro que na época vocês tinham uma luta pelo combustível, isso. Porque vocês tinham o transporte, né, mas não tinham combustível. Eu lembro que várias lutas vocês foram para o embate, né, para manter aí o combustível para que o ônibus chegasse à faculdade. Isso. Não é isso? Isso. Na verdade, Batata, o que acontecia na época? O combustível, a prefeitura ela cedia. Cedia o combustível. Isso, só que a gente tem que pagar o valor do transporte, porque diminuía, né? Sim. O valor geral. Só que durante muito tempo a prefeitura dava combustível e a gente pagava o transporte. A gente estava lutando para ver se a prefeitura assumiria na época, né? O transporte, para a gente não pagar o transporte. Que na maioria das vezes, a gente, na época, estudante não tinha dinheiro, era muito difícil. A gente saía de 5 horas, chegava em casa quase meia-noite, né? Todos os dias, né? E até no sábado, que na época também a carga horária, a gente também cumpria uma carga horária no sábado. Era uma luta, mas foi muito bom e hoje eu me lembro com muita saudade. E estou aqui contando a história, né? Que coisa boa. Eu vou ao telefone conversar com a Veri Lima, é isso? Ela que é consultora, está aí com a gente. Veri, bom dia, Veri. Bom dia, Eli. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. O outro dia você entrou aqui na rádio falando aí de um momento, de um concurso de oratória, mas que não aconteceu, e aí você já tem uma outra data, é isso? Como é que está esse processo? Isso, nós vamos realizar o concurso agora no próximo sábado, dia 13 de abril, acho que das 9 até as 13 horas da tarde. Então está confirmadíssimo esse novo momento que foi criado aí para o concurso de oradores da corporativa. Certo. Oi, fala. Eu quero aproveitar o momento, Eli, para poder falar um pouco da importância que é esse concurso. Porque nós temos muitas pessoas que têm medo de falar em público, que muitas vezes trava diante de uma plateia. Eu falo isso porque eu já passei por isso. É por esse motivo que eu tenho trabalhado com oratória desde então. Porque eu me superei, eu me tornei uma outra profissional depois que eu consegui vencer esse medo que eu tinha de falar em público. Sim. E o concurso ele vem para isso, para poder motivar as pessoas a se apresentarem em público, a trabalhar esse medo e, obviamente, vencê-lo. Porque quanto mais você pratica a oratória, quanto mais você comunica, mais você vai perdendo esse medo e vai tornando a sua comunicação natural. Certo. Então, esse é um dos motivos. E o outro motivo de estarmos realizando esse concurso é poder trazer temas que são temas presentes na nossa sociedade, temas que merecem serem discutidos. Nós vamos trazer o autismo como um dos temas. O segundo tema, nós traremos guerras, porque elas existem. Sim. O terceiro tema é sobre inteligência artificial. E o quarto tema, que é tão importante quanto os outros, é a violência contra a mulher. Então será um momento em que nós poderemos tratar desses temas e, obviamente, trazer essa reflexão para a nossa sociedade. Nós refletimos sobre esses 4 temas que tanto são importantes para nós. Ok. E necessários. Certo. Tanto para nós, da nossa geração, para o povo da nossa geração, quanto para essa nova geração que está surgindo aí, se aprimorar e colocar esse conhecimento em dia. Ok. E poder lutar principalmente contra a violência
essa violência doméstica que é tão presente na nossa sociedade, que todos os dias está aí nos jornais, e todos os dias nós temos notícias de uma mulher que foi espancada, de uma mulher que foi assassinada, e isso é muito triste. Veri, aonde vai acontecer o evento, e para quem quiser qualquer outra informação, pode acessar aqui rede social? Sim, pode entrar em contato comigo direto no 81997978748, que esse é o número que eu posso passar o link do Síntula, que é onde está acontecendo as inscrições. Certo. E o evento vai acontecer na Faculdade Imaculada Conceição do Recife, lá na Avenida Caxangá, número 3841, no mesmo local onde era o antigo escritório do Bom Preço. Tá? Quem é da nossa geração sabe onde é. Em frente também ao antigo Hiper Bom Preço. Então, é naquele prédio. Entendi. E acontecerá lá. Tá certo. Das 9 às 13 horas, é isso? Isso. Pronto, eu quero aqui de público aproveitar, Vera, agradecer, porque você me convidou para fazer parte da bancada de avaliação, só que sábado eu vou estar participando do terceiro encontro de rádios comunitárias de Pernambuco, lá na praia de Rio Formoso. O evento vai lá de 8 da manhã às 2 da tarde. E aí eu agradeço a você, né? Mas em outro momento, vamos estar juntos, querida. Sim, com certeza, Eli. Eu entendo sua ausência, sinto muito por ela, mas entendo. Ok. Nosso muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Calheta, e sucesso para você nesse encontro no próximo sábado. Eu que agradeço, Eli. Muito obrigada por tudo, né? Você tem contribuído muito nos meus eventos, nos meus projetos. Você esteve aqui conosco no projeto Líder do Futuro, então quero te agradecer por tudo, pela amizade, pelo carinho, por essa parceria de sempre. Ok. Para você, uma ótima quinta-feira, querida. Igualmente, obrigada. Bom trabalho. Ao estúdio eu volto a conversar com o professor e doutor Ricardo Jorge. Você já falou da formação, mas não ficar só por aí nesse... Você passou também pela Unicap, né? Tem formação na Unicap. Você tem formação na Católica, isso? Isso. De Pernambuco. Você também... Teve outra que você passou aí. Eu estou aqui só notando. Teve também pela Universidade Federal Rural da Paraíba, é isso não? Não, Rural de Pernambuco. De Pernambuco e a UFP. UFP, né? Da Paraíba. Paraíba. Não é isso, não? Isso. Fala aí, o microfone está aberto. Isso, Eli. A nossa formação inicial foi na Formação, fiz licenciatura em História. Sim. Lá, em seguida fui fazer uma especialização na Rural, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e depois eu fui fazer um mestrado lá na UFPB, né? E depois volto para a Universidade Católica de Pernambuco, fiz também um outro mestrado e o doutorado na Universidade Católica de Pernambuco. Que coisa bacana. Essa é a minha história. Certo. E deixando bem claro aqui para todos os ouvintes, né, a importância que as instituições escolares, educacionais, ela tem um papel muito importante de transformar a vida das pessoas, porque as instituições de ensino, ela promove o conhecimento, né? E Sim. Conhecimento liberta, conhecimento promove, né? E isso é muito importante. A gente sempre vê na possibilidade de você se promover através do conhecimento. Isso é bacana. Quem está na linha com a gente? É o Vinte, é isso? Que chega aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Olha, é uma inquietação minha, porque eu sou daqui do Charvetinha, Maria. Sim. Eu fui para tirar a minha carteira de identidade lá na associação ali do Praça do Jacaré. Eu fui de 5:10. Cheguei lá, já tinha 18 pessoas. Só que só são 15 fichas. Sim. Eu tenho 74 anos e tinha 3 homens lá vendendo um lugar. Isso é muito horrível. Vai botar mais a fiscalização lá. Teve um começo de uma confusãozinha, mas graças a Deus é tudo normal. Aí não tem prioridade não, é fila única. Aí amanhã não vai ter, só vai ter agora segunda-feira. Pronto. Essa é a minha citação, viu? Vamos cobrar, Maria, para que você seja atendida na segunda-feira. Aí você fala. Tá certo, querida. Para você, boa sorte, viu?
Obrigada. De nada. Batata. Tchau. É aquilo que o professor e doutor falou aqui, Ricardo Jorge, que a rádio, ela dá vez e voz, independente da formação acadêmica do indivíduo. Ele aqui tem vez e voz. Quem está na linha com a gente? A informação quem é? Ela não informa aí. A produção é a secretária municipal de saúde do município. É isso, Daniele Uchoa. Secretária, bom dia, secretária. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, um prazer estar aqui. Prazer também é nosso. Dentro da sua pasta, Pernambuco anunciou e o Cabo recebeu aí mais de 6 mil doses de vacina para o combate à dengue. Essas vacinas já estão no município e como é que será a logística para vacinar a população? Então, recebemos essa semana essas doses que vão ser vacinadas a um público infantil de 10 a 11 anos, certo? Na verdade, o quantitativo de doses recebidas foi 4.249, Sim. Tá? Mas temos, dentro dessa faixa etária de 10 e 11 anos, pouco mais de 6 mil crianças, entendeu? Sim. Então, essas doses equivalem a exatamente 70% dessa população. Para que, posteriormente, na medida que estejamos vacinando e apresentando esses dados, a gente possa receber mais. Certo. Então, inicialmente, essa será a população vacinada. Agora, essa vacina vai ser aplicada nos postinhos? Vai ter algum mutirão? Como é que funciona Todas isso? as unidades de saúde da família estarão vacinadas, certo? Já estão, as doses, na verdade, já estão nas unidades. Na segunda e terça-feira, capacitamos toda a nossa rede, 100% da rede está capacitada. Sim. Tá? Agora, no dia 13, que a gente é o dia D da campanha de vacinação contra a influenza, certo? Também estaremos vacinando com relação à dengue, aproveitando que os postos vão estar abertos no sábado. E aí, durante toda a semana, de segunda a sexta, na área urbana, tá? De 8 às 16, na área rural, de 8 às 15 horas, e no shopping, de 10 às 18. Então, todos esses locais, né? Unidade de saúde da família, as 48 unidades de saúde da família, os três centros de saúde, policlínicas e shopping, estarão vacinando. Certo. Você falou aí do dia D. No dia D haverá uma mobilização ou só durante a semana para o pessoal... Não, o dia D, na verdade, sábado agora, dia 13... Que é dia 13? Exatamente. Dia 13 é o dia D de abertura de campanha para a influenza. Ah, entendi. Entendi. Aí é outro público. Mas, independente de ser contra a influenza, como os postos vão estar abertos, e aí é mais fácil as mães também levarem seus filhos, então a gente também aproveita para fazer a vacinação contra a dengue. Entendeu? Ah, entendi. Ok, secretário, nosso muito obrigado pela sua fala aqui à Rádio Calheta. Para você, uma ótima quinta-feira. Queria lembrar uma coisa. Pode lembrar, fica à vontade. Mencionar. Para essa vacina de influenza, tá? A gente tem inicialmente os grupos prioritários, certo? Que são crianças de 6 meses e menores de 6 anos, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, idosos, pessoas com comorbidade, com deficiência permanente, os nossos professores, pessoas em situação de rua, né? Tem também a questão dos caminhoneiros, povos indígenas, então assim, os trabalhadores de saúde. Então, para a vacina influenza, é destinado inicialmente para esses grupos prioritários, certo? Certo. E a vacina da dengue, crianças entre 10 e 11 anos. Entendeu? Ok. Muito obrigado, doutora. Para você, um bom dia. Querido, um abraço. Muito obrigado. Ok, outro. Conversei aí com a secretária municipal de saúde do Cabo, a Denise Uchoa, falando aí da campanha, né? Não só agora da dengue, para a criançada, né? Tem-se um público aí de 6 mil crianças, mas 60% delas vão ser vacinadas. E semana que vem, durante toda a semana, você pode fazer a vacina aí contra a gripe. Vai tomar, né, Stephanie? Essa aí, né? Você vai tomar também. Eu vou para o apoio cultural e já volto para conversar aqui com o professor que está aqui conosco, professor Ricardo Jorge. Volto já já, aguarda aí.
Chama a família e vem pra cá. No Chácara vem almoçar. Sabor incrível para você. No restaurante Chácara, venha conhecer. Venha para o restaurante Chácara. Temos pratos deliciosos, salões para eventos, playground, fornecimento para empresas e delivery. Ligue 81 999690240 ou visite-nos na rua Trapiche, número 1, Via Social, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Siga-nos, @RestChácara no Instagram. Restaurante Chácara, sabor e qualidade há mais de 30 anos. Restaurante Chácara. WhatsApp Calheta FM 985499334. Salve no seu celular. 985499334. Interaja, participe, mande seu alô, peça a sua música. O posto Costa Dourada está localizado às margens da PS60, pertinho do shopping, com aquela qualidade no atendimento e segurança no abastecimento que você merece. Além da gasolina comum, V-Power e etanol, contamos com GNV para o seu carro. E para melhorar ainda mais sua viagem, temos uma loja Select com variedade de comidas e bebidas. Esperamos vocês! Posto Costa Dourada, sua melhor parada. Projeto aprovado na Câmara beneficia conselheiros tutelares. A concessão de adicional de risco de vida aos membros do Conselho Tutelar do município foi aprovada pelos vereadores. O adicional de 30% nos vencimentos dos conselheiros visa compensar os riscos do trabalho que esses profissionais desempenham. O município tem 20 conselheiros tutelares eleitos por voto direto em outubro do ano passado. Câmara do Cabo de Santo Agostinho, construindo um legislativo forte a serviço da população. Parabéns. Rádio Calheta, rádio a seu serviço. O show da manhã tem tudo que você mais gosta. Se eu acordasse todo dia com essa bom dia. Saudade. E as jangadas partindo palmas. Lançamentos. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. E muito mais. Show da manhã, o programa mais completo das suas manhãs. Comigo, Vitória Camila, de segunda a sexta, às 9 horas. Espero você. A hora da verdade. Agora são 7h29, a gente está de volta aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Aqui no estúdio a gente conversa com o professor Dr. Ricardo Jorge. Professor, quais as instituições que o senhor hoje leciona no CAP? Porque o senhor falou aí que tem Ipujuca, né? Por favor, me fala um pouquinho dessa sua vivência em sala de aula. Batata, então, nesses 30 anos de sala de aula, né, a gente hoje atualmente atua como professor, né, de História, que é minha formação, e como coordenador pedagógico também aqui no Centro Educacional Conviver, e também no Estado, né, e lá na Faculdade de Ipujuca, como professor e coordenador de curso. Tá trabalhando um bocado, né, professor? Vida de professor, né? que não é fácil, né? É isso. A gente já falou aí das faculdades que você vivenciou, mas também desse momento que você ensina. Você também tem aí na sua história 5 livros. É isso? Eu não estou errado? Não, são 5, né? Sim. Deixa eu só botar o ouvinte aqui na linha. Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Oi, bom dia. Um abraço para todos da Rádio Calheta, já esse professor também, e agora me trouxe uma lembrança de 20 anos atrás. Certo. Eu tinha trauma, mas ao mesmo tempo eu tinha alegria, porque a minha filha Tatiana Souza, ela fez faculdade em Palmares, e também a Ana Paula Souza também. Ah, entendi. Sabe qual era a minha penitência? Todo dia eu saía de onde eu morava,
vinha para aquela, o quê? A 23, né? Subindo ali, não, 23, né? Subindo ali no Tranqueira, a 53. Sim. Aí eu vinha, chegava em cima, eu ficava. Antes, não sei se você lembra, o nome daquela descida da praça era a descida de Mojimirim. Sim. Aí ali, de lá de cima, eu via quando o ônibus descia, que hora era? Meia-noite. Olha, Batata, teve um dia que eu saí dali, era 2 horas da manhã. O Eu ônibus acredito. estourou o pneu, não podia ligar, que não dava aia, nem nada. E eu lá, escorada na parede. Aí tinha um senhor, disse assim, olha, Helena, qualquer coisa que for ali com você bate na minha janela, que eu abro e venho defender. Ah, entendi. Aí, Batata, foi um sofrimento, viu? Mas mesmo assim, eu me senti uma mulher guerreira naquela época, que hoje em dia eu ainda sou, muita força, e, na verdade, Paula terminou lá, e a Tatiana terminou na Federal, né? Oh. Mas foi muita luta. Outra coisa, ela ia trabalhar num programa de ciência da prefeitura, e tinha dias que ela chegava ali, onde foi o ônibus, não tinha tempo de vir para casa comer, tomar café. Eu levava quem tinha dela, lá de onde eu saía, para lá, para ela ir comendo no ônibus, porque, não vou mentir, ela não tinha dinheiro todos os dias para comprar o cafezinho dela, né? Certo. E eu fazia isso, mas hoje eu me sinto muito honrada, como você sabe, delas estar onde estão. A outra fazia em Recife, no curso, 11h30 ela chegava, já tinha um menino da moto que ia buscar ela na Coab, mas foi muita luta, Batata. Mas a minha vida sempre foi uma vida de luta, como você sabe. Mas a gente que tem uma vida de luta, vence na vida, né? Ok, Nena. Um bom dia para você. Muito obrigado. A Ana, tá? Ela vai me escutando, viu? E faz aniversário amanhã, não é isso? Amanhã não, sábado. Amanhã, e ela vai me escutando. Ela disse, quando tá essa música de cabaré aí, que tu bota, ela, mãe, tá escutando Batata, eu disse, desde 5 horas da manhã, tá? Ok, um abraço para você e para sua filha. Bom dia para vocês. Ok. Professor, um abraço grande para ele. Ok. Hoje a gente escolheu uma data certa, que hoje é dia do TBT. Né? E você não sabia, né? A gente não previa que ela está aí como mãe, dando testemunho da luta dela. Né? As filhas que hoje estão formadas, né? E quando, eu me lembro muito dela, Sim. Nena, porque quando o ônibus chegava de Palmares de madrugada, ele ia logo, entrava ali e descer pelo bairro São Francisco, na hora de bairro. Sim. Então ela estava esperando mesmo, para depois ir para a Coab. Então a gente via toda noite ela ali esperando. Era uma luta. Aí o Carla diz assim, parabéns, ele foi meu aluno, grande Ricardo Jorge, DG Sucesso. Aí, Isso, uma outra pessoa que está resgatando a tua história. Isso. Ilka, né? Ilka Carla. Eu tenho aqui outro... Filha da grande professora e professor de História e Geografia. De Feito Cláudio, esqueci. Ivanildo, já são 12 Ivanildo, e Irene também, que era professora. Que era professora também. Hoje está aposentada, mas é da loja Cigarra. Isso mesmo. Pronto. Isso mesmo. Gerson Santos, assim, bom dia, meu irmão Eli José Batata e o meu confrade Ricardo. Isso. Eu falava aqui dos livros, você tem 5, são 5 livros, é isso? 5 livros publicados. E assim, mas antes de falar num livro, eu queria te falar o seguinte. Sim. Lá na FamaSul, eu tive um professor Sim. que ele começou na disciplina, ele questionou, ele dizia assim, Batata, que os fenômenos para estudar as ciências sociais era a economia, a política, né? E ele não via na religião um fenômeno que isso pudesse mudar o processo da história. E eu questionava, porque ele era marxista, né? E a partir das indagações dele, e ele instigava muita gente, foi a partir daí que eu disse não. Desde a graduação que eu tenho estudado a política e a religião, não é? Por causa desse professor Marcondes, que marcou na época. Sim. Né? Porque eu sempre percebi que a política, na história, ela mudava a questão, alguns pontos da sociedade. Não só a economia, não só a política, não só essas questões, mas também a questão religiosa. Como é hoje, né? Como o país, né, está aí, né, vivendo aí, né, dividido, né? Isso. Mas nos livros, mostra aí, porque o pessoal em casa está vendo. Você tem 5 livros. Começa aí pelo primeiro aí, mostrando aí, para as pessoas em casa. Aí você mostra o livro e o título do livro. Pronto. O primeiro livro foi sobre a jornada do trabalho docente. Quando Sim. eu terminei o curso, eu percebi, você falou, professor, trabalhe muito. Por Sim. quê?
eu percebi que eu precisava trabalhar não só um horário de manhã, eu tinha que trabalhar à tarde, porque na época eu tinha que ter as revistas Veja, Isto É, como professor de Ciências Sociais, Humanas, História, Sim. eu precisava estar a par das coisas que aconteciam. É verdade. Aí fui trabalhar à tarde. E trabalhando à tarde, eu também precisava fazer curso, né? Congresso, aí fui trabalhar à noite. Quando eu me vi, eu trabalhava manhã, tarde e noite, chegava as revistas, jornais todo dia em casa, não tinha tempo para ler, né? Então aí eu fui estudar essa questão, a jornada do trabalho docente, né? Que na época, quando eu lancei, foi em 2011, o primeiro livro pela editora universitária, que eu não trouxe aqui ele, né? O segundo livro foi falando sobre a prática pedagógica também, né? Sim. Que a gente também fez, que foi em 2014. E o terceiro a gente falou sobre a metodologia do ensino da O história. terceiro tá aí, não? Tá não. Tá não, né? Eu só trouxe o segundo e o terceiro. Pronto, mostra o segundo aí pro pessoal ver. Quem tá em casa, quem tá vendo as imagens, você tá falando no rádio, esse é o segundo livro. Esse aqui não, esse aqui é o quarto livro. É o quarto livro. O quarto. Certo. Você trouxe aqui hoje, trouxe o quê? O quarto e o quinto. Ah, trouxe o quarto e o quinto, aí entendi. Isso, Esse é o quarto livro, qual é o título aí? Esse o título é Pode Confiar, Ele é Crente. Foi uma pesquisa que eu fiz. Sim. Em 2016, eu percebi algumas pessoas, Sim. líderes religiosos no nosso município, se candidatando aos pleitos eleitorais da nossa cidade. Sim. E aí você sabe que isso é um fenômeno, então a ciência, né, a história e a consciência social, ela foi... E aí me deu essa curiosidade de saber os motivos. E aí eu fui fazer a pesquisa, fui na zona eleitoral, né, para poder pegar o perfil de todos os candidatos. Sim. E lá, Batata, quando você se candidato, você diz sua religião, você diz tudo, tudo. E ali eu fiz... Declara os bens que tem. Isso. E aí, como eu fui com uma carta da universidade, eles me autorizaram todas as informações. E a partir daí eu fui fazendo. Aí eu fiquei abismado no número de pessoas que declaravam ser evangélicas e que exerciam funções eclesiásticas dentro da igreja. E a minha pergunta é, como é que uma pessoa foi chamada para um ministério e agora sai candidato? E aí a gente foi pesquisar, eu passei para 116 entrevistas a pessoas das igrejas pentecostais, e o título do livro foi o seguinte, que eu perguntei, qual é o critério que você utiliza para escolher seus representantes? Aí a maioria das respostas estava lá. Tem que ser crente, pode confiar. E aí é o livro. Aí eu dei o título do livro, justamente uma das respostas, que foi quase 99% unânime, né? Que o critério dessas pessoas para escolher seus candidatos, né? E aí é onde a gente se especializou, né, no mestrado e doutorado, na busca desse elemento, que é justamente política e religião. Ah, tá. E o título do livro é Pode Confiar, Ele é Crente. Ele é Crente. As eleições municipais de 2004, no Cabo de Santo Agostinho. E o quinto livro? E o quinto... E foi agora recente, né? Isso. Eu até recebi aqui um cardzinho seu falando do livro, esse aí. Isso. Esse quinto livro, eu lancei no dia 1 de março, aqui no Parmadelli, né? Que graças a Deus foi um sucesso. Sim. E esse livro aqui eu vou dialogar, né, sobre a presença de um personagem. Entretanto, deixar bem claro que esse livro não é uma biografia. Sim. Não é. É um livro que vai falar, que vou trazer um personagem importante, personagem católico, o Padre Melo, na década de 60 e 70 aqui no Eu conhecia, eu tive o prazer de entrevistar o Padre Melo em 91, 92, quando eu lá na Rádio Metropolitana. Muito bom. E ele fez uma profecia, viu? Ele disse, você se tornará, Batata, uma referência na comunicação do Cabo. Pronto, então, foi a profecia de Padre Melo. Pois é, e cumpriu. E se cumpriu, Se cumpriu. Então, Batata, esse livro aqui é um livro que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque é um recorte que eu faço da década de 60 e 70 da história do Cabo Santo Agostinho, né? Onde a gente vai traçar, né? Eu passei 3 anos, Batata, no Arquivo Público no Recife. É um livro onde eu trago todo o respaldo em cima de documentação, né? Onde a gente vai trazer, né? Para quem não sabe, Padre Melo chegou a ser candidato a governador do estado. Foi a governador, na época. A escola, por exemplo, aqui que ele criou, né, ele deu bolsas entre vários jovens na época do movimento estudantil que ele organizou aqui no Cabo. José Dac Miguel pôde estudar na Unicap. Criou a cooperativa Tiriri. Isso. E aí existe uma discussão aí que eu vou convidar a todos e a todas
a lerem um livro, né? Eu não vou aqui trazer muita informação, porque é importante que vocês possam ler, porque ele vai retratar em cima de documentos, né? Porque existe uma discussão se o Padre Melo é de direita, de esquerda, se ele estava a favor, se ele desarticulou as ligas camponesas, está tudo aqui. No livro. No livro, tudo documentado. Mas para vocês que não sabem, também foi aqui no Cabo Santo Agostinho onde teve a primeira carteira assinada de um camponês. E foi na Igreja Matriz, com o Padre Melo. Com o Padre Melo. Você também faz parte da Academia Cabense de Letras do Cabo. Qual é a tua relação com a Academia de Letras de Escada? Vou explicar agora. Sim. É o seguinte, quando eu estava justamente nesses 3 anos no arquivo público, sim, pesquisando sobre a década de 60 e 70, teve um personagem, Batata, que eu não podia deixar de falar. Por que eu não poderia? Porque é um personagem, a Madre Iva, é muito importante. Ela não tinha diretamente a ver com o que eu estava fazendo no momento, que sim, era sobre essa questão do Padre Melo, mas eu não podia deixar esquecido. E aí, eu fiz um artigo sobre a irmã Madre Iva, uma mulher fenomenal, uma mulher que, ao passar um momento difícil de doença, ela se encontra, né, com essa missão de criar o Abrigo São Francisco, uma mulher que se doou, nunca quis retorno e sim um bem para as pessoas. E aí foi quando a Academia Escadense ela lançou a 8ª antologia de textos científicos, sim, onde eu me candidatei com um texto meu falando sobre a história da Madre Iva, foi aprovado, e aí eu botei como título o empreendedorismo de Madre Iva. De Madre Iva, porque que bacana. A irmã Madre Iva, eu passei a admirá-la. Veja como é importante, Batata, a gente resgatar a história. É verdade. Então, uma mulher empreendedora, porque empreender não é só em negócios lucrativo financeiro, você pode empreender na sua vida. Nós enquanto pessoas, podemos empreender. Ela empreendeu em favor das pessoas. Sim. Uma mulher que deixou de viver uma vida confortável, porque ela já tinha, sim, né, para viver empreendendo a vida das pessoas e do idoso. Pensando no coletivo. Pensando no coletivo, fazendo políticas públicas. É verdade. Né? E aí eu escrevi esse artigo, foi aprovado, e essa foi a ligação com a Academia Escadense de Letras. Mas é o confrade que falou, né? O Gerson Santos. O Gerson Santos. A gente faz parte da academia, minha cadeira é 21, né? Deputado Pessoa. E é o nosso confrade, né? E hoje, atualmente, a presidenta da academia é a nossa confreira Neilza. E a secretária Vera Rocha. Ok, Vera Rocha, minha amiga. Eu estou quase encerrando, mas tem aqui a participação do ouvinte. Matias diz assim: Ricardo é um dos grandes professores e escritores da nossa cidade. O Wilson Martins diz assim: bom dia, Batata. Tem como entrar em contato com a Prefeitura de Pujuca? Que a pista de Cooper aqui e ciclismo continua com muitos buracos. Também tem parada de ônibus que está com a cobertura no chão. Tudo isso em Porto de Galinhas. Veja só, o pessoal fala do Cabo, mas está Porto de Galinhas aí, o Wilson, trazendo para a gente essa denúncia. Vou manter contato. Professor Edivaldo Xavier diz assim: bom dia, Batata, e os ouvintes da Rádio Calheta FM. Um forte abraço ao professor Ricardo. Pereira diz assim: ótimo dia para todos vocês e todas. A Silvana Lima, bom dia. Valquíria Alves, bom dia. Ricardo, meu querido amigo e parceiro nos trabalhos da Secretaria da Mulher. Está aqui dado o recado. Lília Rodrigues, bom dia. Francisco Novaes, bom dia para você ali. Já falei aqui, o Paulo da Coab traz aí algumas críticas e comenta aí aquele assunto das empresas lá de São Paulo que recebia aí doação para parlamentares do PT. Essa denúncia que aí surgiu recentemente. Severino Edson diz assim: bom dia. Valdirene Moura, bom dia para você, amigo. Já falei de Valdirene, é isso? E também a Delmo Silva diz assim: bom dia, meu querido, que Deus abençoe. Professor, a gente fica feliz, né? Porque o senhor falou desse espaço e pessoas que estão do outro lado o identificam, né? O reconhecem, né? Isso é importante, né? Como eu disse no início, Batata, porque eu acho que o educador ele se imortaliza na alma que educa. Sim. Muitas vezes, quando você passa, ou na maioria das vezes, um professor ele passa na vida
ele marca a vida da história de um aluno, então você se imortaliza. Eu acho que aí é o significado da verdadeira imortalidade. É quando você passa a vida das pessoas e deixa saudades, né? E o professor tem esse papel. Então eu procuro no exercício da docência marcar de forma onde o educando ele possa, ao passar do tempo, perceber a nossa intenção. Eu queria só dizer aqui que essa sua vivência na cidade, esse seu comprometimento com o município em trazer temas tão importantes para que as pessoas possam ler e até rever, né, a história do Cabo. Você chegou aqui aos 6 anos, se eu estiver errado me corrija. Isso. E você também recebeu aí o título de cidadão cabense da Câmara Municipal. Recebi. Foi na época o vereador Josadac Miguel, né? Os filhos dele, não tanto a filha como o filho, foram meus alunos da 5ª série do 3º ano, no Mário de Andrade. No Mário de Andrade. Há 20 anos atrás, e aí depois, em seguida, ele era vereador e ele me fez essa singela homenagem, disse que eu não poderia deixar de receber esse título. Faz mais ou menos 16 anos. O que é que eu não lhe perguntei que você gosta de compartilhar? Porque eu perguntei tanta coisa, mas algo que você queria falar e veio aqui e disse, não posso sair daqui sem falar, por favor. A minha grande mensagem é dizer, a educação é a única forma. Nós que viemos, que somos de famílias humildes, de pais, trabalhadores, assalariados, a única forma que a gente vai ter de romper essa bolha é através do conhecimento. Então, precisamos entender, quando a gente vai para a escola, o que a gente está fazendo dentro dela. Então, nós, filhos de trabalhadores, precisamos entender que o conhecimento é a forma que a gente tem de romper essa bolha. E rompendo a bolha, a gente começa a pensar e a gente começa a galgar lugares, né, que outrora era quase impossível. Então, a solução de tudo está na educação. Então, precisamos entender que precisamos ser muito mais não é só ir à escola, mas saber o que está fazendo lá dentro e estudar de fato. Ok, obrigado. Alguns ouvintes estão aqui ligando para a rádio, usando o nosso sistema, as nossas redes, assim. Por favor, peça ao professor Ricardo para citar de novo os títulos dos livros, que as pessoas querem adquirir um livro muitas vezes, ou querem ter acesso a essa informação. Por favor, professor. Pronto, vou começar o primeiro, né? Esse quinto, é justamente esse aqui, que é da Missa Militância. Esse aqui está à venda, né? Pelos QR Code, tem na... Quem quiser estar nas minhas redes sociais, tem lá todos. Qual é as suas redes sociais? Ricardo Jorge MS Oficial. Você entra lá que tem todas as informações e você vai diretamente comprar. E esse aqui, Batata, eu vou estar lançando agora em junho na Bienal de São Paulo, tá certo? Na Bienal de São Paulo. São Paulo, esse daqui. O anterior, esse aqui, Pode Confiar, Ele é Crente, também, que também na minha rede social. Eu achei interessante esse título, Pode Confiar que Ele é Crente. Isso. E os outros também, né? Tem o livro da Madre Iva, infelizmente, como é um livro que foi pela academia, ele foi um número razoável. Sim, limitado, Limitado, aí a gente não tem mais ele. Mas quem quiser o artigo, eu posso entrar nas minhas sociais que eu posso mandar em PDF. Mas é um artigo lindíssimo e é uma história que a gente precisa refletir sobre a história da mulher que se doou em prol aos outros. E eu tive o prazer de fazer homenagem a ela quando eu estava na rádio 103 FM. Eu fiz homenagem para ela na época e para Geisa, que era esposa do Jacó Gomes. Esposa. E as duas foram, eu lembro que uma cesta bonita. E eu conversei várias vezes com a Madre Iva. Eu tive o prazer tanto de conhecer a Madre Iva, como também o Padre Melo. E isso me honra e me traz uma felicidade. Professor, a gente está encerrando, que na sequência já tem o Rádio Mulher. E amanhã eu vou estar aqui com o vice-prefeito de Rio Formoso. O Cabro, a Rádio Calheta quebrando barreiras, trazendo para cá o vice-prefeito para uma conversa conosco aqui na rádio. Professor, que a Trindade continue agraciando de sabedoria. Gratidão, Batata, por esse momento e até um outro dia. Exatamente, eu quero que você volte aqui para falar dessa questão da transformação pela educação. Eu quero trazer você aqui. Gente, muito obrigado a todos e a todas, que na sequência tem aí o Rádio Mulher e depois o Show da Manhã, aqui na Rádio Calheta FM 98,5. A Rádio Comunitária